Desde o século XVIII, encontramos já formuladas, notadamente através da figura de um Voltaire, as principais implicações políticas e culturais do projeto liberal, como, por exemplo, a ideia segundo a qual a livre busca pelos indivíduos dos seus interesses, seus desejos, fundamento pseudo-antropológico da nossa atual ideologia libertária, constituiria a garantia mais potente da prosperidade econômica das nações capitalistas. Então, é a noção do mercado. Você verá que, na própria economia austríaca, os desejos do consumidor são colocados como uma fonte absoluta e inexplicável. Então, daí a crítica que o Ludwig von Mises faz da teoria do valor de Karl Marx, segundo a qual o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Ele diz: não, o valor é o que as pessoas se dispõem a pagar por aquilo. Se eles acharem que a calcinha da Madonna vale $200 mil, pagarão $200 mil. E se você apresenta lá uma obra de arte raríssima e ninguém quer pagar nada, não vale nada. E nesse sentido, funcionalmente, o Ludwig von Mises tem razão. Quer dizer, os desejos dos consumidores são, nesse sentido, vamos dizer, o fator decisivo. Agora, de onde surgem esses desejos? Quer dizer, o consumidor, tal como entende o Ludwig von Mises, é um átomo isolado, tal como as abelhas do Mandeville, ou tal como o cidadão Voltaire, ou tal como o ego cogitans cartesiano. Não é isso? Então, dá a impressão que ele saiu do nada, nada o determina, nada o molda, e ele escolhe de maneira absolutamente livre. Ora, nós sabemos que isso é totalmente falso. É verdade que o valor das mercadorias é determinado pelos desejos de preferência do consumidor, mas os desejos de preferência do consumidor não saem do nada. Para que existe, por exemplo, a propaganda? Não é isso? E também, além da propaganda, existe a limitação forçada da presença de certas mercadorias no mercado. Não é isso? Eu me lembro, por exemplo, que nos anos 60 houve um engenheiro chamado Wankel que criou um motorzinho deste tamanho, né, que movia um caminhão de 10 toneladas. E o que as companhias automobilísticas fizeram? Compraram aquilo para não produzi-lo. Por quê? Aquele motor era tão simples, tão barato, que a sua produção ia criar um desemprego em massa na indústria automobilística e uma crise social. Então, o consumidor só pode escolher aquilo que está disponível, e nem tudo está disponível. Além do que, existe, vamos dizer, a própria interferência do Estado, que proíbe o acesso a determinados bens, como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos nós temos um mercado de armas absolutamente fantástico, e no Brasil isso não existe. Quer dizer, onde foi parar a liberdade do indivíduo, né? Então, até esse ponto eu acompanho a análise do Charles Robin 100%. Tudo isso que ele está dizendo é verdade. Só que temos aí um seguinte problema. Eu também sou um cara de origem pobre, não proletária, mas pobre. Certo? Proletária até certo ponto, que minha mãe era uma operária da indústria gráfica, mas quando ela casou não era mais. E daí a família afundou, faliu, né? E eu fui criado na mais extrema pobreza, e a partir dos 14 anos eu estava trabalhando exatamente a mesma experiência que ele viveu, só que não foi na França, foi no Brasil. E no Brasil a nossa experiência do liberalismo é exatamente inversa. Por quê? No Brasil a ideologia de esquerda não serviu ao liberalismo, mas ao contrário. Nós vimos que durante 40 anos, além de você ter uma tradição estatista, intervencionista, proto-fascista, por assim dizer, da economia desde o tempo do Getúlio Vargas, tá certo? Com breves arremedos de interrupção, como houve, por exemplo, no governo Collor, mas assim muito breve e superficial. Então, a nossa tradição econômica é fundamentalmente estatista e
controladora, tá certo? E nos últimos, vamos dizer, 40 anos, vamos dizer, já desde os anos 70 do século passado, nós vemos a hegemonia total da esquerda. A esquerda controlou, vamos dizer, todo o ambiente cultural e político, ao ponto de que, em 2 eleições presidenciais, o seu Lula celebrou como apoteose da democracia o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. Ou seja, a supressão total da direita. Não só da atividade política, mas da atividade cultural e universitária, né?